E aí, galerinha, muito bom dia a todos. 9h20, 9h20. Hoje é exatamente 17 de março de 2025. Vamos lá mais aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto, sem muita enrolação. Já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, você pode deixar no comentário abaixo. Vem comigo aqui para entender o que está acontecendo com o Bitcoin. Bitcoin nesse exato momento cotado a 83.206,69. Faltando 11 horas e 39 minutos para fechamento de vela aqui do gráfico diário, né? Então, o que aconteceu aí com o Bitcoin nesses últimos dias? Onde que viemos buscar? Quais são as possibilidades? É isso que eu vou comentar aqui para vocês nesse vídeo. No vídeo passado eu lembro muito bem que a gente tinha traçado aqui um canalzinho nessa região e exatamente ali no 77, se eu não me engano, a gente falou que o mercado poderia buscar. E se rompesse essa região, a gente poderia vir buscar um 73.935,83, né? Então o mercado bateu justamente aqui nos 50% desse canal, começou a subir e está tendo uma certa resistência ali nos 83.714,40. Ou seja, praticamente ele rompeu a difference que está defendendo aqui. Lá, a última defesa dessa difference, na verdade, como é que fala? Bem sucedida, foi ali no dia 10 de outubro de 2024. Depois disso, a gente tentou uma vez aqui também, dia 26, dia 27, dia 28. Tentamos também no dia 1º de março, mais uma vez aqui no dia 4 de março, só que a gente rompeu. E agora ela está sendo testada como nível de suporte, tá? O maior concentração de volume do Bitcoin, ele está justamente aqui nessa região aqui, que é praticamente ali perto dos 96 mil dólares, né? Então a gente está tendo aqui essa queda interessante, o OBV extremamente ainda negativo, só que fizemos um fundo nessa região, que eu não vou renovar aqui no OBV, eu não vou fazer essa renovação, até mesmo porque ele rompeu esse último fundo que era relevante, que foi da defesa, voltou a trabalhar em cima novamente. Então, aqui no Bitcoin, o que é interessante para a gente é justamente a gente. Deixa eu pegar aqui a canetinha. A gente romper essa região, tá? A gente tem que romper essa região. Então vamos lá, o que acontece? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Aqui mesmo. Deixa eu ver se é essa aqui que eu. Não. Cadê a caneta? Aqui, ó. Tá. O que é interessante aqui pra gente é justamente ver esse movimento aqui rompendo essa linha de tendência, que tá aqui, né? A gente tem uma linha de tendência. É romper essa linha de tendência, né? E começar a trabalhar aqui acima dela, certo? Ou seja, vamos colocar aqui branquinho para vocês entenderem melhor. Então aqui o mercado está vendo aqui, né? O mercado rompeu aqui, voltou para testar, não rompeu mais para baixo e aí começa a entrar demanda no Bitcoin. É esse tipo de padrão que eu quero ver aqui no Bitcoin, tá? Eu preciso que essa linha ela seja rompida, seja testada aqui para poder a demanda entrar no Bitcoin e a oferta cair lá no STT. Mas para isso aqui acontecer, o nosso querido USDT ele tem que dar primeiro sinal, porque tudo acontece lá no USDT, certo? Então é justamente esse tipo de padrão que eu estou esperando. Então, enquanto o mercado não fizer esse movimento, o mercado ele pode, já que ele fez esse rompimento, ele pode vir buscar nessa região aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Ele pode vir buscar nessa região, bater, voltar para baixo, bater, voltar para baixo, bater e ficar brincando aqui até estourar, como eu falei para vocês na última análise, né? Que o mercado ele podia andar lateral aqui, ó, nesse momento aqui, até de fato ocorrer aqui a explosão, tanto para cima como para baixo. Então, as possibilidades aqui, eu já vou explicar isso aqui para vocês, tá? Então, só um minuto, Léo. Só um minutinho. Cadê? Então, a gente já entende que o OBV é justamente para a gente detectar aqui os rompimentos, né? Para a gente antecipar os rompimentos de regiões importantes. Então, assim, o Bitcoin, por mais que ele comece a subir, ele tem essa grande defesa aqui, né? Aqui é um ponto-chave para a gente. Tanto aqui que aconteceu, tá vendo? Quando o Bitcoin ele subiu aqui no dia 2 de março, ele nem chegou a bater lá, depois no outro dia ele já voltou. Depois ele tentou novamente buscar os 93 e quase bateu lá no 93, ele chegou a bater ali 92.764 e queda novamente, ou seja, essa região aqui, ela está sendo uma região muito importante, como vocês podem ver, né? Se eu for colocar aqui, ó, já defendeu uma vez aqui, defendeu outra vez aqui, aqui a gente rompeu, teve tudo para ir para cima, só que novamente caímos, né?
e novamente batemos nessa região aqui e queda. Então, esses pontos são pontos que precisam ser rompidos, né, para a gente acreditar aqui em altas constantes no Bitcoin. Então, enquanto isso não acontecer, enquanto esse rompimento ele não vier, a gente não fica confortável. Eu, particularmente, não fico confortável. Então, eu só vou ficar confortável se o Bitcoin ele bater nessa região, ficar acima dessa região aqui, ó, para entrar demanda. Isso aqui aconteceu lá no SDT. Se eu pegar para vocês aqui o SDT, vocês vão reparar aqui, olha só, o Bitcoin não, o SDT, ele bateu aqui no meados não, 21 de dezembro, depois ele bateu 30 de dezembro, nota que ele bate e volta. Ele bateu novamente aqui em 30, ele bateu aqui no dia 9, bateu no dia 13, tentou romper aqui, caiu novamente no dia 19, até que ele rompeu, testou, tá? É isso que eu quero ver lá no Bitcoin. Coloca vocês. Oxe, aqui ó, é isso que eu quero que aconteça no Bitcoin. Então, nós temos aqui um teste aqui, outro teste. Rompemos, mas testamos? Não. Voltamos novamente com tudo para baixo. Rompemos, testamos uma, duas vezes e demanda entrou no SDT. E vocês lembram que eu falei para vocês que isso aqui era muito perigoso no SDT? Porque se isso aqui acontecesse, se tivesse esse rompimento e ele fosse testado, a possibilidade aqui maior seria do Bitcoin cair com mais força, porque estava entrando demanda no SDT, que é justamente a dominância aqui do Tether, a procura por Tether, né? Então aqui, exatamente isso que aconteceu. E nota que a VW, ela já está apontando novamente para cima, o que significa que a gente tem aqui uma média poderada pelo volume aqui dos comprados. Então aqui tem mais comprados aqui no SDT. E o que está acontecendo nesse exato momento é exatamente uma queda desse ponto. Eu poderia até vir aqui e marcar nesse ponto aqui uma linha de tendência. Poderia marcar uma linha de tendência aqui, ó. E essa linha de tendência foi perdida. Beleza. E pode vir que o mercado venha testar essa região. Só que aqui está muito inclinado, eu não curto. Então, se eu fosse querer marcar uma linha de tendência, eu marcaria mais ou menos aqui para baixo desse ponto. Por quê? Porque a tendência é o mercado ele bater, vir, testar essa região e, pô, começar a subir novamente. Essa é a tendência. Então, se eu marco uma linha de tendência aqui muito retinha, tá? Ah, a gente rompeu aqui, o mercado pode até vir buscar essa região aqui, beleza. Só que a médio prazo pode acontecer esse movimento. E eu não quero, né, ficar dando muito, falando muita coisa aqui que não procede, né? Então, de repente, bate aqui, vem com tudo, vai para baixo, beleza, pode acontecer. Mas aqui é uma região muito forte. E vocês podem observar aqui que essa linha, ela vai cada vez mais aumentando. Então, o mercado ele pode sim cair, como ele já rompeu a região, bater nessa região aqui e subir. Ou seja, aí minha linha de tendência seria aqui, ó, correta. Então, por isso que eu não marco, tá? Nessas regiões aí. Mas fique bem atento justamente com isso. Então, eu não vou marcar aqui por enquanto, porque o mercado ele pode sim, a USDT, ele pode vir testar a VW, que está mais ou menos aqui lá nos 554 ali, né? Eu não ligo muito para esses números, mas é mais ou menos aqui nessa região que está. E aí o SDT ele pode cair, quem sabe, para vir buscar aqui as regiões aqui de 4,59. Se isso aqui de fato ocorrer, então o mercado está aqui assim, nesse exato momento está 5,35, né? Então, como o mercado aqui está encontrando uma certa dificuldade para romper esses últimos topos aqui, então se o mercado ele chegar e ele cair, né? Ele pode vir buscar aqui, quem sabe, os 50% desse canal, que seria ele 5%, né? 5% ali de dominância. E isso, na verdade, esse movimento aqui de 5% seria compatível com a VW e isso faria com que o Bitcoin ele começasse a cair. Exatamente. Se esse gráfico aqui ele cai, o Bitcoin sobe. Se esse gráfico aqui sobe, o Bitcoin cai. A regra é essa. Não tem como isso ser diferente, tá? Pelo menos de tudo que eu já vi aqui no SDT, não tem como ser diferente. Então, se o Bitcoin, se o SDT ele começa, a dominância aqui pelo teto, ele começa a cair para vir buscar ali 5%, isso aí me daria uma margem legal aqui no Bitcoin, porque aí eu teria certeza que o Bitcoin ele poderia subir para novamente tentar buscar essa região aqui da linha de tendência de queda, que foi testada apenas uma vez, só que a média já estava passando nessa região aqui, ele não conseguiu romper a média e veio para baixo. Então, isso aqui é um ponto principal. Então, para eu entender que o mercado pode vir buscar 93.399,85, eu preciso, de fato, que o OBV aqui do STT ele esteja rompendo VW. Se ele estiver rompendo VW, amigo, é uma batata.
aí a gente sim pode ter novas altas aqui, quem sabe para vir buscar novamente os 100 mil dólares, tá? Isso aí seria muito interessante. Ou seja, se houver esse movimento, possivelmente a gente está tentando romper essa linha de tendência de alta, de queda, na verdade, aqui no OBV do Bitcoin. E isso é muito importante. Então, se romper aqui, pô, perfeito. Mas para isso acontecer, quem tem que dar o start, quem tem que dar o start aqui é justamente a dominância aqui do Tether. É ele que tem que fraquejar primeiro. Se ele não fraquejar, não tem alta no Bitcoin. Essa é a regra, tá? Então, o mercado aqui, pô, mas o mercado aqui ele tá fraquejando. Beleza, mas ele pode bater bem aqui e começar a subir novamente e renovar os topos. Isso aqui pode acontecer. E se isso acontece, aí é ruim para o Bitcoin, né? O Bitcoin está ruim, na verdade, desde que rompeu essa linha aqui de tendência. Desde que rompeu essa linha de tendência, o Bitcoin ele já está ruim. Então, se tu for reparar também, você pode ver que a gente tem várias regiões aqui com bastante volume, como no dia 3 de fevereiro, que foi esse candle, aqui tanto no dia 20 de janeiro como no dia 21 de janeiro, que a gente tentou aqui romper essa região. Então, tá cheio, né, de atividade aqui elevada, de barras elevadas aqui de volume. E a maior concentração de volume aqui do STT está aqui embaixo. Então, assim, é ruim. Né? É ruim para o Bitcoin, sim. Então, a gente já estava vendo aqui a possibilidade do rompimento dessa linha de tendência, certo? Você se lembra que eu falei do semanal? Que o Bitcoin, que o STT estava chegando ali numa parte do semanal, que era muito importante, e que se a gente não, né? Que se a gente. Só um minutinho, galera, só um minutinho. Beleza, galera, eu fiz um ajustezinho ali no meu áudio, que tava bem ruim, tá? Mas beleza, vamos lá. Na verdade, esse áudio é ruim, depois eu vou comprar um microfone para mim dedicado mesmo. Beleza, então vamos lá. Então o que acontece? Vocês lembram do semanal? Eu falei para vocês que no semanal a gente precisava ali ter um semanal ali batendo na VW para poder voltar aqui novamente para baixo. Foi exatamente isso que eu falei, né? Então a gente vai pegar agora o semanal do STT, que é muito importante, e a gente estava cotando ali que o semanal poderia bater ali na região dos 5,81. Então, para quem assistiu a última análise que a gente fez, colocou aqui no YouTube, a gente estava falando na última vez aqui que o mercado ele poderia buscar 5,81, que isso faria com que o Bitcoin ele caísse, né, para vir buscar essas regiões. E é exatamente o que foi fazer. O SDT no gráfico semanal foi bater 5,81. Nós não deixamos aqui uma barra de atividade elevada. Queria muito que fosse uma barra dessa aqui vermelha nessas regiões, mas de qualquer maneira a gente bateu nessa região. E agora está indo testar novamente ali os 50% do canal entre 5,81 e 4,59, que isso daria aqui 5,21%. Então, será que o mercado ele só vai buscar essa porcentagemzinha aqui para fazer um teste do rompimento, como ele já aconteceu na semana passada, e voltar a subir novamente para romper os 5,81? Ou, de fato, o mercado ele vai romper os 5,21 para vir buscar 4,49? Ora, eu tenho aqui o gráfico semanal do STT. Vocês sabem muito bem o que isso aqui significa. Um teste de demanda nessa região. O que não pode acontecer é o rompimento dessa região para cima. Se acontece o rompimento dessa região aqui para cima do SDT, a gente fica aqui em maus lençóis. Porque o que acontece? Então, o mercado ele bateu aqui nessa região. Peraí. Ele bateu nessa região. Voltou para baixo. Só que aí ele começa a romper a VW para cima, né? Ele começa a romper a VW para cima. Volta a testar a VW e começa a ganhar força aqui. O que eu tenho, cara, aqui? O que eu tenho? Eu tenho aqui uma grande possibilidade, né? Uma grande possibilidade de dar merda no Bitcoin. Porque eu tô falando de gráfico semanal. Se isso aqui acontece, pode escrever o que eu tô falando. Se isso aqui acontece no SDT.D, se esse semanal agora, vamos dizer que essa semana agora for uma semana de alta e a gente rompe essa região, cara, é muito provável que o Bitcoin tende a despencar ainda mais forte, cara. Tende a despencar ainda mais forte. Por quê? Porque aqui fica a prova clara pra gente, né? Que por algum motivo que a gente não sabe, porque não temos notícias privilegiadas aí e tudo, a gente sabe que a galera tá querendo deixar aqui o seu Bitcoin, na verdade, tirando ali o dinheiro do Bitcoin e jogando aqui pro SDT. Ou fazendo mais caixa para comprar, ou sei lá, não sei. Enfim, quando a gente percebe que isso aqui está acontecendo, significa que a demanda por SDT está maior. Então, podem estar fazendo caixa, então podem estar fazendo realização de lucro ali e tentando deixar seu dinheiro ali mais estável. Pode estar, vai acontecer alguma coisa, ninguém sabe. Mas a gente sabe o que justamente está acontecendo aqui. Então, isso aqui é um ponto principal, isso aqui não pode acontecer de hipótese alguma.
tá? Então, a tendência maior é o USDT ele bater nessa região como bateu e continuar para baixo, tá? Bota aqui. É bater nessa região aqui e continuar vindo para baixo. Essa é a tendência do USDT. É isso que o USDT tem que fazer. Ele não pode fazer o oposto, tá? Como eu falo para vocês, o USDT é o gráfico que manda no Bitcoin. Então, se esse gráfico aqui ele está totalmente positivo, né? Se ele rompe uma VW, pode ver que a média ela está apontando para baixo. Então, significa que eu tenho mais volume que vendedor nessa região, mas eu tenho um ponto de equilíbrio aqui no fundo do mercado. Pode ver, se eu for pegar aqui, ó, eu tenho um ponto de equilíbrio. Esses dois fundos aqui. E aqui eu tenho bastante volume envolvido. E aqui também eu tenho volume envolvido, que foi justamente nesse candle aqui. Pela regra dos candles, eu estou acima dos 50%. Então, por isso que eu queria ver aqui nessa semana um candle mais forte, um candle vermelho, quem sabe. Porque aí eu teria até mais uma chance. Mas pelo que o gráfico ele está me falando aqui no SDT, está me dizendo aqui o seguinte, cara, olha, a gente está em um período muito perigoso, tá? Se a gente rompe isso daqui, lascou, o Bitcoin vai cair mais. Então aqui era um único suspiro que a gente tinha que dar e justamente aconteceu isso. A gente está dando aquela suspirada, mas por tudo que está acontecendo no Bitcoin, por toda essa configuração que está acontecendo aqui no Bitcoin aqui, ó, de volume, o mercado aqui ele não ter rompido esse último fundo, tá? No gráfico semanal, tudo, cara, indica aqui para mim que a gente está passando por uma situação realmente delicada. Se eu fosse traçar aqui o que eu gosto de traçar lá no ouro, que é a FiMate, eu teria aqui, ó, já um rompimento de um C1, né? Um rompimento de um C1 aqui. E possivelmente, se eu for expandir essa região, já vai bater praticamente aqui, ó. E eu tenho volume para isso. O que me deixa intrigado é isso aqui. Eu tenho volume para isso. Eu não tenho um rompimento dessas regiões. Então, de fato, o que eu quero ver no SDT é o mercado ele continuar a caindo aqui, ó, e acompanhando a média, porque essa média aqui, deixa eu botar aqui, porque essa média ela vai começar a passar, deixa eu ver aqui, tem um amarelinho aqui, ela vai começar a acompanhar aqui, ó. Ó, ela vai começar a fazer isso. A tendência é fazer isso. Então, toda vez que o mercado ele chegar nessas regiões aqui, ele bate e desce, bate e desce. Tem que acompanhar. É exatamente isso que eu quero ver no SDT. Porque se for o contrário e romper essa região, estamos lascados, cara. Não tem nem o que falar. Beleza? Então, eu espero que essa semana seja uma semana aí boa. Uma semana que a gente respeite de fato esse candle e que a gente fique abaixo do 5,21, porque isso aí já daria uma folga para o Bitcoin. Porque o preço aqui, o SDT trabalhando abaixo dos 5,21, a gente tem uma folga aqui para andar mais, tá? Então, se o preço começar a subir de 5,21 para 5,81, o Bitcoin ele cai, ele tende a cair e tende a vir fazer teste ali no 73.935,83, certo? Vocês entenderam o que eu estou falando para vocês, né? Vocês entenderam isso aqui. Então, não adianta o Bitcoin subir se a gente não romper essa linha de tendência, se a gente não romper a média. Vocês podem observar que a média ela está passando e está vindo apontando para baixo. Significa que a gente tem mais controle até o momento dos vendidos. E eles estão defendendo suas posições. E novamente a gente encontrou um ponto interessante ali de equilíbrio. Rompemos aqui, mas voltamos para cima. Não deixamos barra de atividade profissional, mas o mercado precisa romper a linha de tendência de alta, de queda, e precisa romper VW para eu acreditar que o mercado ele vai ser um mercado de alta mais constante. Só que para isso aqui, antes de acontecer, lá no SDT eu tenho que ter o rompimento dos 5,21. Não adianta. O mercado pode até cair, até pode cair para 5,21, mas não adianta, tem que romper 5,21. Então, essa semana seria muito interessante que a gente fechasse esse candle semanal abaixo dos 5,21. Pô, seria top. Se isso não acontece, aí, meu amigo, aí a gente está um pouquinho, né? Um pouquinho atrasado aí, certo? Dito isso, vamos dar uma olhada aqui rapidamente aqui, como é que está a situação. A gente consegue perceber aqui, né, que o FR ele já está aqui praticamente zerado, né, cara? Pode ver, ele está 0,001, né? O FR, que é justamente as taxas aí que os trades pagam uns aos outros, né? Então está praticamente zerado. O long short aqui, ele está muito baixo também, ele está 1,53, tá?
que é a quantidade que tem aqui de comprados e vendidos no mercado. Então, não tem nada muito alavancado, tá? E o dinheiro entrando aqui na mesa está lá em 70,21, né? Então, aqui não tem nada de alarmante aqui, né? Tá muito tranquilo aqui o mercado, certo? Vamos ver aqui o gráfico semanal do Bitica. O que está acontecendo no gráfico semanal do Bitica? No gráfico semanal do Bitica, aí sim tem uma coisa legal. Porque a gente tem o último topinho ali. Rapaz, se bem que tem um topo lá, né? Mas eu vou seguir esse, porque esse aqui foi uma armadilha. Então, olha o que acontece. No gráfico semanal do Bitica, nós temos a quebra aqui dessa estruturazinha. Só que voltamos novamente para baixo e batemos justamente na média ponderada pelo volume no semanal, que foi justamente em cima dessa média lá dos plays de agosto de 2024. Então, a gente defendeu aqui em setembro de 2024 e defendemos agora em 10 de março de 2024. Por isso que eu acho interessante, porque se for comparar semanalmente, o que eu tenho? Vamos botar aqui no mosaico, lado a lado. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o gráfico do STT, aqui eu tenho o gráfico do Bitica. Então, o que acontece? No Bitcoin, eu atingi um ponto importante, que é de uma VW, né? Lá de 2024. E é justamente um ponto muito interessante. E a gente falou desse ponto aqui para vocês. E praticamente a gente fechou em cima dessa região. Então, olha que interessante. Praticamente a gente fechou em cima dessa região. No semanal. O que é interessante, porque aqui é um nível de suporte no semanal forte. No SDT, por outro lado, nós fechamos o semanal em cima da média ponderada pelo volume. Só que essa média aqui, ela é vendedora, tá? Essa média aqui é vendedora, como vocês podem notar, porque o mercado, ele tá aqui caindo aqui, né? Beleza? Aqui, essa média, ela é compradora, porque o mercado, ele tá subindo aqui no gráfico semanal. Olha como esse gráfico incide. Então, aqui eu tenho suporte, aqui eu tenho resistência. Então, cara, esse ponto aqui é um ponto extremamente importante e esse ponto de 5,81 também é um ponto muito interessante. Então, no momento que o Bitcoin ele chegou a cravar a sua defesa nessa média de 2024, que não é uma média comum, foi exatamente onde o STT travou aqui também a sua semana, que é justamente numa média aqui que está vindo lá de longe, né? Então, isso é muito importante. Então, em hipótese alguma, o Bitcoin, tá? Em hipótese alguma, o Bitcoin, ele tende a romper essa região. Se ele romper, galera, adeus, cara. Se ele romper isso aqui, a gente vai ter uma queda muito acentuada, cara. É justamente o que não pode acontecer. Porque se isso aqui estiver acontecendo no Bitcoin, obviamente que isso aqui está acontecendo no SDT. Agora, você entendeu o que eu quis falar para vocês? Que esse padrão aqui no SDT não pode acontecer? Porque se acontecer esse padrão, o Bitcoin ele está dando indício que está fazendo isso aqui no gráfico semanal. Você entendeu? Então, hipótese alguma, o SDT ele precisa virar aqui para cima. Ele não pode. Se ele virar, novamente, recapitulando, se o SDT virar para cima dessa média, nós temos o que? Demanda entrando no STT. Então, teoricamente, o Bitcoin ele está rompendo essa média para baixo no semanal, ou seja, essa linha aqui ela vai começar a virar para baixo. Então, isso aqui não pode acontecer, cara. Se isso acontece no SDT, nós estamos perdidos. Perdidos, perdidos, perdidos. Certo? Beleza? Dito isso, né? A gente também no semanal, nós fechamos um gap, né? Eu até publiquei uma foto aí de 2023. Também tem de 2022, mas eu peguei o 2023 porque é o mais parecido que tem com o momento atual. Então, nós fechamos um gap nessa região, né? O que é importante, certo? E agora estamos brincando nessa região aqui, beleza? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês aqui do Bitcoin, certo? É uma atualização super rápida, 24 minutos para não ficar muito longo. Então, a gente falou do gráfico semanal, a gente falou do gráfico diário, falamos aqui o que não pode acontecer com o SDT, porque esse gráfico aqui é o que manda de fato no Bitcoin. Então, esse gráfico aqui, se ele está caindo aqui, o Bitcoin está subindo. Se esse gráfico estiver subindo, o Bitcoin está caindo. É regra. Então, quando a gente quiser observar o Bitcoin com outros olhos, observe esse gráfico aqui. Você coloca aí, ó, USDT.D. Você pode colocar, tá? E observar como esse gráfico aqui, ele anda praticamente, entre aspas, juntos com o Bitcoin. Beleza? Dito isso, vamos dar uma olhada aqui rapidão aqui no... Cadê você? Vamos ver lá nos ETFs, rapidamente. Eu era para ter colocado aqui, para não perder tempo.
Vamos ver aqui nos ETFs. ETFs, como é que tá? Cara, olha o desmanche aqui, ó. Tá vendo? Mano, olha o desmanche. É isso que eu gosto. De fato, eu gosto de ver isso. Tá? Então, olha só. O último desmanche que teve aqui no Bitcoin, aqui nos ETFs, foi no dia 13 de março, né, cara? Dia 13 de março foi 143,30 milhões de saída. Dia 11 foi 371 milhões de saída. E dia 10, 379,42 milhões de saída. Vamos ver aqui semanalmente. Será que a gente ainda não rompeu? Ainda não rompemos aquela saída que teve de 3, né? Essa saída aqui foi de 3,38 bilhões. E aqui a gente teve... A maior que teve foi 2,61 bilhões de dólares, né? É que os ETFs estão... A galera tá tudo com medo mesmo, né? Isso aqui não me interessa muito, mas eu gosto de mostrar para vocês, né? Beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês. Então, recapitulando o Bitcoin. Deixa eu tirar aqui o mosaico. Fechar aqui o mosaico. Vamos ver aqui. Então, o Bitcoin, para realmente, de fato, ele subir com força, nós temos que romper tanto essa linha de tendência aqui de queda, como a nossa querida VWR, né? Que é essa linha laranja aqui. Enquanto isso aqui não acontece, não adianta. O mercado ele pode subir como ele for, né? Deixa eu apagar aqui. Ele pode chegar aqui, subir, né? Chegar nessa região aqui, mas bate aqui na média e começa a cair novamente. Não adianta. Como subiu aqui, bateu, caiu. Não adianta isso. Então tem que romper tanto essa linha de tendência como a média e ficar acima. E isso aí, com certeza, como o STT ele vai andar primeiro, né? O STT ele anda primeiro, ele já vai estar fazendo esse trabalho aqui sujo pra gente aqui. Meu Deus, cadê? Ele já vai estar fazendo esse trabalho sujo aqui pra gente estar abaixo aqui do 5,21, né? Quem sabe aí nos 4,59. Mas falando de verdade, cara, de verdade, a situação do Bitcoin é um pouquinho delicada, tá? É um pouquinho delicado no meu ver. É um pouquinho delicada no meu ver. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo aí, beleza? Então é isso. Tamo junto. Até mais. Os